Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem à noite o Grêmio venceu de virada por 2-1 o Goiás em Porto Alegre, chegou a 62 pontos no Campeonato Brasileiro. O que isso tem a ver com o Botafogo? Se o time continuar sendo frouxo, tende a perder a vaga no G4. Isso não pode acontecer. Os jogadores precisam entender essa responsabilidade a 2 rodadas do fim do campeonato. O Botafogo não tem que começar 2024 jogando pré-Libertadores em fevereiro. Isso prejudica o planejamento, principalmente num calendário maluco como é o do nosso futebol. Então que os jogadores se empenhem, que o time deixe de ser frouxo e vença jogos nessa reta final para que consigamos pelo menos a vaga direta na Copa Libertadores da América de 2024. Comecei falando sobre os jogadores e vou terminar o vídeo também falando sobre os jogadores, a frouxidão e culpa deles nessa campanha horrorosa do Botafogo no segundo turno. Uma vergonha que está sendo noticiada mundialmente. Ontem o Botafogo foi protagonista em páginas importantes de portais esportivos pelo mundo por conta dessa pataquada que os jogadores estão fazendo na reta final de 2023. Mas o Campeonato Brasileiro deste ano serve como um grande aprendizado. Temos que tirar lições. E claro que há culpas e culpados. Começo falando a respeito do John Textor, que não pode mais liderar de longe, não pode mais lidar com o Botafogo de forma centralizadora. Ele precisa descentralizar, e eu falava isso no Campeonato Carioca. O Botafogo precisa de um CEO que entenda de Botafogo, de futebol, de Rio de Janeiro, de Brasil. O Textor precisa de um elo com o clube, alguém que esteja ligado, atento e seja preparado para isso. Fabiano, mas e o diretor de futebol André Mazzuco? Pois bem, quando o Luiz Castro era o treinador do Botafogo, o Mazzuco não era o elo. Tínhamos o técnico fazendo o contato direto com o John Textor. As chaves do futebol do Botafogo eram do Luiz Castro. De alguma forma, o Mazzuco, quando contratado, acertou isso com o acionista majoritário do clube. Então, nós precisamos de um CEO, talvez com um CEO aqui cuidando de várias coisas e participando também no futebol, o Botafogo tivesse tomado decisões mais corretas no Brasileirão de 2023. Alguém como entendedor do meio poderia falar: não, John Textor, não coloca o Lúcio Flávio como treinador agora. Precisamos fazer algo diferente. Vamos entrar em reunião 24 horas, que seja, vamos ficar sem dormir, sem comer, sem conversar com a família para resolver essa questão urgente. Mas não pode ser o Lúcio Flávio por conta disso e disso. O André Mazzuco, diretor de futebol, está comigo aqui e ele também entende isso. E até uma força para quem está trabalhando como diretor de futebol. Fabiano, mas à época você aceitou, entendeu tranquilamente a decisão sobre o Lúcio Flávio, eu sei disso. Eu não quero ser oportunista porque o Botafogo está deixando escapar um título ganho. Eu lembro, mas eu não sou o CEO nem o diretor de futebol. Quando eu me equivoco aqui, eu tenho 2 caminhos. Um, reconhecer, falar que errei e continuar. Outro, não assumir, embora esteja gravado, falar que falei tudo ao contrário lá atrás e ser oportunista. O segundo caminho eu não vou correr. Então eu assumo o que eu falei. Mas eu não estou lá decidindo, não estou no dia a dia. Talvez se estivesse, poderia fazer diferente. Ou poderia ter errado como eles erraram e custou bastante no Campeonato Brasileiro. É necessário um CEO no Botafogo hoje. Não só hoje, há muito tempo. Fabiano, e o Tairo Arruda? Espero sinceramente que ele não esteja apitando nada no futebol. Porque o Tairo Arruda é competente, formado em Yale, se reúne com empresas, com empresários. Temos o Rafael Gunning, que é um excelente
profissional no comercial do Botafogo, protagonista na parte comercial do Botafogo, importantíssimo, mas o Tairo é importantíssimo nesse cenário também. O Botafogo hoje assina contratos muito maiores que anteriormente por conta da presença do Gunning, mas por conta da presença do Tairo. Então eu respeito muito o Tairo como um nome forte no Botafogo aqui no Brasil. Só que ele não é do futebol. Então ele não tem culpa se não estiver apitando no futebol. Se ele estiver fazendo alguma coisa no futebol, é um dos culpados também, e o Textor passa a ter mais culpa. E olha que o Botafogo melhorou muito. Eu sou grato à gestão do Botafogo. Hoje nós estamos muito chateados, muito machucados, porque o Botafogo está no segundo lugar do Campeonato Brasileiro, entregando um título praticamente ganho. Mas em outro momento, a gente olhava para o Z4 o tempo inteiro. Era horrível por conta de administrações amadoras, administrações ruins. Sofremos muito com o Botafogo por conta disso também. Só que já estamos na hora de parar de olhar só para trás. O Botafogo hoje é bom, vai caminhar. Claro que vai caminhar. Eu sei que o Botafogo tende a melhorar muito. Isso sempre falo. Quem estuda gestão do futebol hoje e está antenado com o que está acontecendo no Botafogo, observa que o Botafogo tende a ganhar muito daqui para frente. Então, até por isso, não é bom mais ficar comparando também com o passado do Botafogo. Vamos fazer comparações agora com equipes que brigam sempre lá em cima. É claro que o Botafogo, por conta do passado, em termos administrativos ruins, ainda precisa se estruturar mais em vários cenários. Pensando no Campeonato Brasileiro de 2023. Então seria importante termos o CEO. Não tivemos. E não há problema também reconhecer culpa. Gestores erram. E o Mazzuco, diretor de futebol, como eu disse anteriormente, ele não era o elo entre Textor e Luiz Castro. Veio Bruno Lage e treinador também chegou com muita moral. Agora parece que vai ficar mais tranquilo para observarmos alguns aspectos do trabalho do Mazzuco, que não dá também para observar tudo. Futebol é uma caixa preta, não é só o Botafogo. Dentro do futebol há uma série de situações que não saem, não vazam. E o trabalho do diretor de futebol é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então eu não tenho como falar sobre ambiente interno e a participação do Mazzuco nisso sem estar lá dentro. Ou sem ouvir de alguém, mas ninguém fala. Sobre contratações, Mazzuco foi importante em várias delas. O Botafogo hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Mazzuco foi importante em várias contratações. Como perdeu algumas outras negociações, isso é normal no futebol. Então até vejo muita gente falando que quer ouvir o Mazzuco. Sinceramente, galera, eu não. O trabalho do Mazzuco tem que ser avaliado internamente. Foi bem? Continua? Foi mal? Pode sair. É assim, simples, direto e reto. Identificamos que o Mazzuco errou nisso, e é um dos principais responsáveis pela perda do título. Pode sair. O Mazzuco errou aqui, mas acertou aqui. Mas acertou o que errou, tende a fazer um grande trabalho em 2024. Avaliamos que tem muito potencial, muita condição. Foi bem nisso, então permanece. Show de bola. Agora, eu não quero ouvir o Mazzuco, e se ele falar, eu vou ter que ouvir para trazer informação, opinião aqui no canal, pelo seguinte: o Botafogo já está fazendo feio dentro de campo. Não me interessa o que vai dizer o diretor de futebol. Eu respeito e entendo todos os amigos que querem ouvir. Eu vejo uma galera boa mesmo, de coração, que eu amo, falando, eu quero ouvir o Mazzuco. Eu não quero. Eu já tô por aqui com a vergonha mesmo que eu tô vendo em campo. Então, só se o Mazzuco tiver algo muito diferente para trazer, uma bomba para falar, nós perdemos por isso, ou então tal jogador fez isso, ou então o Textor aprontou essa. Se ele tiver algo nesse sentido, tudo bem. Se não, não tô nem aí. Eu quero ver esse time terminar o campeonato com dignidade e observar o que vai acontecer em 2024, que tem uma Libertadores a ser disputada. E aqui a gente parte para o Scout. Aí eu vou voltar ao texto. Scout produz informação. Scout gera informação. Scout não decide. O Scout do Botafogo é muito bom. Pode até ter errado em algum momento, mas com certeza acertou muito mais. O Scout pensou em alguns jogadores, por exemplo, para a lateral direita. E talvez influenciados pelo momento que o Botafogo vivia,
profissionais que trabalham no futebol do Botafogo, incluindo o Textor, podem ter errado numa avaliação. Contratar um lateral direito experiente para ser importante no segundo turno do Brasileirão, ou trazer um lateral direito mais jovem, campeão mundial sub-20, com muito potencial, para ser aproveitado gradativamente, pensando mais no futuro e também resultado esportivo e financeiro. Tinham uma ideia de trazer o Sanches, lateral direito mexicano, que estava na Holanda, foi jogar em Portugal. Optaram por trazer o Matheus Ponte. Com o de Plácido jogando com um sistema defensivo ajustado e o Botafogo voando, o Botafogo preferiu trazer o Matheus Ponte. E hoje a gente vê a importância de ter um lateral experiente, um lateral que consiga fazer a marcação da melhor maneira, um lateral que saiba ir ao ataque, voltar no momento certo. O de Plácido, infelizmente, contribuiu negativamente. O de Plácido, infelizmente, deixou, junto com companheiros que também erraram, pontos importantes pelo caminho. Não é o único responsável, obviamente, mas eu estou falando de uma posição específica. Então hoje isso se prova um erro. Infelizmente, mais um. Poderia ter sido diferente também na lateral. Muita gente também pede contratações bombásticas ou contratações diferenciadas. Muita gente queria que isso tivesse acontecido na segunda janela. Eu entendo. O Botafogo foi muito bem no primeiro turno. Repetir o primeiro turno do Botafogo seria quase impossível. Mas o Botafogo não precisava repetir o primeiro turno. O Botafogo podia fazer uma campanha de turno, discreta, mas claro que seria potencializada pelo primeiro turno e chegaria ao título. Com alguns ajustes, o Botafogo conseguiria. Então o Textor tem culpa, o Mazuco teve culpa, o Scout menos. Vou até falar um pouquinho mais sobre o Scout, e daqui a pouco eu passo para os jogadores, porque, por exemplo, o Scout lá atrás, antes do de Plácido, encontrou, como eu disse, o Scout produz informação, não decide. Encontrou um lateral no Mallorca, encontrou um lateral panamenho no Anderlecht, e o Botafogo estava impedido praticamente de gastar dinheiro por conta de penhoras. Então não tinha como contratar pagando, por exemplo, transfer ou então um alto valor de empréstimo. E que bom que o clube está em evolução. Recentemente fez um acordo fundamental na Justiça do Trabalho com os credores trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho. E agora não há mais penhoras. Então se o Botafogo hoje tivesse uma janela aberta e com a necessidade de contratar um lateral, talvez tivesse sido diferente, mas naquela época não podia gastar. Então o de Plácido era um plano C quase D, e teve que vir, porque o Botafogo não podia gastar muito. Complicado também, além de alguns erros, o imponderável trabalhando por conta de gestões passadas, antes da SAF do Botafogo. Mesmo com tudo isso, com comissões técnicas errando, com acionista majoritário errando, com diretor de futebol errando, os jogadores são os principais responsáveis pela derrocada do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023. Apesar de tudo que eu citei aqui, o Botafogo venceu o Palmeiras por 3-0 dando show. E aos 37 do segundo tempo estava 3-1. Não havia necessidade do volante estar dando bote lá na frente no zagueiro do Palmeiras. O meio-campo desajustado e o Adrielson ter que dar bote também, cobrindo espaço que não deveria ser dele, sendo expulso também de maneira errada. É claro, o árbitro errou, não precisava. Como também não deveríamos ter perdido o pênalti. O Botafogo deveria ter vencido o Palmeiras. Estava 3-1 contra o Grêmio e o Soares fez 3 gols. Aqui, ó, quadro maravilhoso, faz parte da minha história, assim como esse aqui também. Um sub-20, depois de uma vitória contra o Goiás pela Jataiense do Campeonato Goiano, 2-1. O outro, um título universitário no Maracanã. Isso aqui está aqui não só para enfeitar, mas principalmente para me lembrar algumas lições que o futebol me deu. E uma delas é que os jogadores acertam e erram muito. E tem muita culpa quando o time perde. 3-1, eu aprendi aqui também que se o principal jogador do adversário está desmarcado, independentemente do teu sistema de jogo, o mais próximo pega.
Marca. Pode ser o esquema que for. Tem que ter alguém dentro de campo orientando para que haja uma reorganização depois disso. Mas se o Suárez está sozinho, alguém tem que chegar rapidamente para ele não tocar na bola ou para ele ser atrapalhado. Básico do futebol. Os jogadores têm culpa. 3-1 no Grêmio? Estava 2-1 contra o Bragantino, lá em Bragança. Tomamos o gol aos 50 do segundo tempo. Estava 1-0 no Santos, no Nilton Santos. Tomamos o gol aos 45 do segundo tempo. Fizemos o gol nos acréscimos contra o Coritiba, 1-0. E tomamos o gol depois de empate. O treinador não pode fazer nada. O acionista não pode fazer nada. O diretor não pode fazer nada. O nosso time apresentou futebol suficiente para fazer 3 no Palmeiras, 3 no Grêmio, para abrir o placar contra o Coritiba, para virar contra o Bragantino. E mesmo assim não conseguiu segurar os resultados. A torcida do Botafogo, individualmente, coletivamente, fez de tudo com um único objetivo: comemorar o título brasileiro depois de 28 anos. E por conta da frouxidão de muitos desses jogadores, ficou praticamente impossível. Não impossível, mas praticamente. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Aquele abraço. Saudações alvinegras. Valeu. Fui.